Você abre os olhos no coração do deserto do Atacama, a 2.635 metros de altitude, onde o ar rarefeito carrega uma pureza quase extraterrestre. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo murmúrio distante de sistemas de ventilação e o zumbido quase inaudível de equipamentos eletrônicos. Ao seu redor, 4 gigantes de aço e vidro se erguem contra o céu chileno. São os telescópios unitários do Very Large Telescope, cada um com seus 8,2 metros de diâmetro, pesando 430 toneladas e alojados em edifícios de 22 metros de altura. Mas hoje, você não está aqui para observar apenas estes colossos individuais. Você está prestes a testemunhar algo muito mais extraordinário. O momento em que estes 4 olhos se tornam um só, criando o que os astrônomos chamam de telescópio sintético, um instrumento virtual com capacidades que transcendem qualquer limite físico individual. O Sol ainda está se pondo no horizonte quando você percebe a primeira transformação. Pequenos feixes de luz infravermelha começam a dançar através de túneis subterrâneos que se estendem por centenas de metros, conectando os telescópios principais a uma estrutura menor e mais discreta, o laboratório do interferômetro do VLT, conhecido mundialmente como VLTI. Estes não são apenas cabos de fibra óptica comuns, são condutos de precisão nanométrica, cada um custando centenas de milhares de dólares, capazes de preservar as propriedades mais delicadas da luz estelar através de um labirinto subterrâneo de espelhos e sistemas ópticos. Você caminha em direção ao centro de controle e sente a temperatura começar a cair drasticamente. O Atacama é conhecido por suas variações térmicas extremas. Durante o dia, o calor pode atingir 25 degrees, mas à noite despenca para 10 degrees ou menos. Esta oscilação não é apenas um detalhe climático. É uma das razões fundamentais pelas quais este local foi escolhido após anos de pesquisa meteorológica e atmosférica. A atmosfera estável e seca, com umidade relativa frequentemente abaixo de 10% e mais de 320 noites claras por ano, cria condições ideais para a astronomia óptica e infravermelha. O deserto do Atacama é considerado o lugar mais seco da Terra, com algumas regiões não recebendo chuva mensurável há décadas. Esta aridez extrema significa que a atmosfera contém quantidades mínimas de vapor d'água, o inimigo mortal da astronomia infravermelha. O vapor d'água absorve radiação infravermelha específica, criando janelas cegas no espectro eletromagnético. Aqui essas janelas permanecem abertas, permitindo que telescópios detectem radiação de 1 a 30 micrômetros com clareza excepcional. Conforme você se aproxima do laboratório interferométrico, uma estrutura compacta de 2 andares, que contrasta com os enormes edifícios dos telescópios principais, percebe que está entrando em um mundo onde a precisão não é medida em centímetros ou milímetros, mas em nanômetros, bilionésimos de metro. Aqui os engenheiros trabalham com tolerâncias menores que o comprimento de onda da luz visível, manipulando feixes luminosos com uma delicadeza que faria um relojoeiro suíço parecer grosseiro em comparação. As paredes do laboratório são isoladas contra vibrações sísmicas, através de sistemas de amortecimento ativo. Sensores detectam tremores de terra imperceptíveis, desde o tráfego distante até ondas oceânicas quebrando na costa do Pacífico, a 150 quilômetros de distância, e compensam essas vibrações em tempo real. O controle térmico é tão rigoroso que a temperatura é mantida estável dentro de décimos de graus Celsius, porque expansões térmicas de algumas microns podem arruinar completamente uma observação interferométrica. Dentro do laboratório, você é recebido por um espetáculo silencioso e hipnotizante que parece saído de um filme de ficção científica. Espelhos do tamanho de mesas de jantar se movem com movimentos quase imperceptíveis, ajustando suas posições com precisão de nanômetros através de atuadores piezoelétricos, cristais que se expandem ou contraem quando submetidos a voltagens específicas. Cada espelho faz parte do sistema de linhas de atraso, um mecanismo que compensa as diferenças
nas distâncias percorridas pela luz de cada telescópio. Imagine que você está observando uma estrela distante localizada a 100 anos-luz da Terra. A luz desta estrela viajou pelo espaço durante um século antes de chegar até nosso planeta. Quando finalmente atinge os 4 telescópios do VLT, ela chega em momentos ligeiramente diferentes em cada um deles, devido às pequenas variações nas distâncias que precisa percorrer para alcançar cada telescópio individual. Essas diferenças podem ser de apenas alguns metros, mas representam diferenças temporais de nanosegundos, tempo suficiente para que as ondas de luz saiam de fase. Para o interferômetro funcionar adequadamente, estes feixes de luz precisam chegar ao detector simultaneamente, com uma precisão temporal equivalente a frações de comprimento de onda. Um comprimento de onda da luz vermelha mede aproximadamente 650 nanômetros, cerca de 100 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo humano. O sistema precisa sincronizar a luz com precisão de alguns nanômetros, o que equivale a frações de atossegundo em termos temporais. É aqui que você testemunha a primeira magia da interferometria moderna. Os espelhos das linhas de atraso se movem em trajetórias cuidadosamente calculadas por computadores dedicados, alguns avançando, outros recuando, criando caminhos ópticos de comprimentos exatamente iguais. Este processo, chamado de correção de diferença de caminho óptico, acontece continuamente, ajustando-se às mudanças na posição dos telescópios conforme a Terra gira em seu eixo a 1.670 km por hora no Equador. Os espelhos das linhas de atraso viajam sobre trilhos de precisão em câmaras de vácuo, eliminando turbulência do ar e variações de densidade atmosférica que poderiam introduzir erros nanométricos. Cada trilho é polido com tolerâncias que fariam um laboratório de metrologia industrial parecer amador. Interferômetros laser monitoram constantemente a posição de cada espelho, criando loops de feedback que corrigem desvios em tempo real. Você observa os técnicos monitorando as telas, onde gráficos mostram as flutuações atmosféricas em tempo real. A atmosfera terrestre, mesmo no Atacama excepcionalmente estável, introduz pequenas distorções na luz estelar devido às células de turbulência. Essas células, bolsões de ar com temperaturas ligeiramente diferentes, têm tamanhos típicos de 10 a 20 centímetros na altitude do observatório e fazem a luz tremular e dançar como miragens no deserto. O sistema de óptica adaptativa dos telescópios principais já corrige a maior parte destas distorções, através de espelhos flexíveis que se deformam centenas de vezes por segundo, mas o interferômetro precisa de uma estabilidade ainda maior. Sensores de frente de onda analisam a luz de estrelas de referência brilhantes, medindo distorções em tempo real e comandando correções através de espelhos deformáveis com mais de 1.000 atuadores independentes. Conforme a noite avança e as primeiras estrelas se tornam visíveis no céu cristalino do Atacama, você assiste ao momento mais crucial, a combinação dos feixes de luz de múltiplos telescópios. Em uma sala especial, protegida de vibrações e variações térmicas por múltiplas camadas de isolamento, 4 feixes de luz convergem para um único detector do tamanho de um selo postal. Este não é um processo simples de soma aritmética. É uma interferência construtiva e destrutiva que cria padrões complexos de franjas de interferência. O fenômeno da interferência é fundamental para a física ondulatória. Quando 2 ou mais feixes de luz se encontram, eles podem se reforçar mutuamente, interferência construtiva, quando suas cristas e vales estão alinhados, ou se cancelar, interferência destrutiva, quando as cristas de uma onda coincidem com os vales da outra. O resultado é um padrão de franjas, listras claras e escuras que contêm informações extraordinariamente detalhadas sobre o objeto observado, codificadas na matemática das transformadas de Fourier. Neste momento transcendental, você está testemunhando o nascimento de um telescópio virtual que desafia as leis da física convencional. Embora os 4 telescópios unitários estejam fisicamente separados por distâncias de até 130 metros,
O interferômetro os transforma em um único instrumento com resolução angular equivalente a um telescópio sólido de 130 metros de diâmetro. Para construir fisicamente um espelho desse tamanho, seria necessário uma estrutura maior que um estádio de futebol, custaria bilhões de dólares e seria praticamente impossível com a tecnologia atual. Para colocar esta resolução em perspectiva tangível, se os telescópios individuais podem distinguir detalhes do tamanho de uma moeda de R$ 1 a 100 quilômetros de distância, o interferômetro pode ver detalhes do tamanho de uma moeda de 10 centavos na mesma distância. Se você pudesse instalar o VLTI na superfície da Lua, ele seria capaz de ler placas de trânsito na Terra ou distinguir pessoas individuais caminhando pelas ruas. Esta resolução angular de aproximadamente 4 miliarcsegundos representa um dos maiores triunfos da engenharia óptica moderna. 1 miliarcsegundo é 1 por 3.600 mil de grau, tão pequeno que seria necessário 1,8 milhão de miliarcsegundos para cobrir a largura aparente da lua cheia no céu. Com esta precisão, o VLTI poderia teoricamente distinguir os faróis de um automóvel na superfície lunar ou detectar o movimento de placas tectônicas continentais em tempo real. A física por trás desta precisão envolve o processamento de sinais em frequências ópticas, aproximadamente 500 terahertz para a luz visível. Os detectores devem responder a variações de intensidade luminosa que ocorrem em escalas temporais de femtosegundos, enquanto simultaneamente preservam informações de fase que permitem a reconstrução interferométrica. É como tentar medir as dimensões de um grão de areia, observando as ondas que ele cria em um oceano. Sua atenção se volta agora para 4 estruturas menores, mas não menos impressionantes em sua sofisticação técnica. Os telescópios auxiliares, conhecidos pela sigla AT, Auxiliary Telescopes. Com 1,8 metros de diâmetro cada um e pesando 25 toneladas quando completamente montados, estes telescópios móveis podem ser posicionados precisamente em 30 estações diferentes distribuídas pela plataforma do observatório, criando configurações interferométricas flexíveis que se adaptam aos objetivos científicos específicos de cada programa observacional. Você observa um deles sendo movido por um sistema de transporte especializado, que parece uma ponte rolante gigantesca, um processo meticuloso que leva várias horas e requer precisão milimétrica em cada etapa. O telescópio é literalmente levantado de sua fundação por macacos hidráulicos, colocado sobre um transportador com rodas de precisão e movido lentamente através de trilhos embutidos na superfície da plataforma. Durante o transporte, sistemas de monitoramento verificam constantemente o alinhamento óptico e a integridade estrutural. Os ATs não são simplesmente versões menores dos telescópios principais. Eles são projetados especificamente para interferometria desde sua concepção. Seus espelhos primários são feitos de vitrocerâmica zero-dur, um material com coeficiente de expansão térmica quase zero, garantindo que mudanças de temperatura não distorçam a superfície óptica. A superfície de cada espelho é polida com precisão de 10 nanômetros RMS, Root Mean Square, criando refletividade superior a 99% na faixa infravermelha. Seus sistemas de montagem são otimizados para minimizar vibrações e flexões estruturais que poderiam introduzir erros de fase. A montagem alt-azimuth é controlada por motores de torque direto sem engrenagens, eliminando vibrações mecânicas que poderiam perturbar as observações interferométricas. Encoders ópticos de alta resolução monitoram a posição dos eixos com precisão de 0,01 arcsegundo, permitindo rastreamento estelar perfeito mesmo durante exposições longas. Quando combinados pelo interferômetro, os 4 ATs podem simular um telescópio com linha de base de até 200 metros, criando um poder de resolução angular ainda maior que a configuração com telescópios unitários. Mais importante, eles podem ser reconfigurados entre observações, otimizando a geometria interferométrica para diferentes tipos de objetos astronômicos. A flexibilidade dos ATs
permite que você observe diferentes tipos de objetos astronômicos com configurações geometricamente otimizadas. Para estudar estrelas duplas próximas, os telescópios podem ser posicionados com separações menores ao longo de uma linha, priorizando alta resolução linear numa direção específica. Para mapear a estrutura bidimensional de discos circumestelares, configurações triangulares ou quadradas podem ser utilizadas, criando múltiplas linhas de base simultâneas que fornecem informação espacial completa. Você nota que cada movimento dos ATs é cuidadosamente planejado semanas ou meses antes das observações. Engenheiros especializados usam modelos computacionais sofisticados para prever como diferentes configurações afetarão a cobertura do plano UV, uma representação matemática de como o interferômetro vê o céu em termos de frequências espaciais. Cada posição dos telescópios adiciona informações específicas sobre a estrutura espacial dos objetos observados, como pixels em uma imagem digital cósmica. Dentro dos laboratórios interferométricos climatizados, você encontra instrumentos científicos com nomes que soam exóticos, mas representam décadas de desenvolvimento tecnológico: Gravity, Matisse, Pioneer e MIDI. Cada um é uma obra-prima da engenharia óptica, especializado em diferentes aspectos da interferometria e operando em faixas espectrais específicas do infravermelho, desde 1,2 até 13 micrômetros de comprimento de onda. O Gravity, inaugurado em 2016 após uma década de desenvolvimento por um consórcio internacional, opera na banda K do infravermelho próximo, aproximadamente 2,2 micrômetros, e representa o estado da arte em astrometria interferométrica. Este instrumento é capaz de medir posições astrométricas com precisão de microarcsegundos, uma precisão tão extraordinária que equivale a medir a largura de um fio de cabelo humano visto da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. 1 microarcsegundo é 0,0 vezes menor que 1 miliarcsegundo, ou seja, 3.600 mil de grau. Para visualizar esta precisão quase incompreensível, imagine que você está observando uma pessoa caminhando na superfície da Lua através de um telescópio terrestre. Com a precisão do Gravity, você poderia detectar quando essa pessoa move um dedo ou pisca os olhos. Esta capacidade permitiu ao Gravity detectar o movimento orbital de estrelas ao redor do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, confirmando previsões da relatividade geral de Einstein com precisão sem precedentes. O Matisse Multi-Aperture Mid-Infrared Spectroscopic Experiment trabalha no infravermelho médio, de 3 a 13 micrômetros, uma faixa espectral particularmente reveladora para o estudo de poeira cósmica, moléculas orgânicas e processos térmicos em discos circumestelares. Esta região do espectro eletromagnético é como uma impressão digital molecular do universo, porque muitas moléculas têm assinaturas características nestas frequências, absorvendo ou emitindo radiação em comprimentos de onda específicos. O instrumento pode detectar simultaneamente água, H2O, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, amônia, NH3 e dezenas de outras moléculas em discos protoplanetários, fornecendo pistas fundamentais sobre os processos químicos que ocorrem durante a formação de planetas. Estas observações são cruciais para entender se as condições para o surgimento da vida, particularmente a presença de água líquida e moléculas orgânicas complexas, são comuns ou raras no universo. Você observa os detectores funcionando em câmaras criogênicas, arrays de pixels sensíveis ao infravermelho, resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, tipicamente 269 Celsius ou 4 Kelvin, através de sistemas de refrigeração por hélio líquido. Este resfriamento extremo é necessário porque qualquer calor residual nos detectores criaria ruído térmico que mascararia os sinais astronômicos fracos. O ruído térmico segue a lei de Planck. Objetos mais quentes emitem mais radiação infravermelha. Então, resfriar os detectores aumenta exponencialmente sua sensibilidade.
Cada pixel destes detectores registra não apenas a intensidade da luz, mas também sua polarização e características espectrais, criando cubos de dados tridimensionais que contêm informações espaciais, posição no céu, espectrais, comprimento de onda e temporais, variações ao longo do tempo simultâneas. Um único cubo de dados pode conter centenas de milhões de medições individuais, cada uma contribuindo para a nossa compreensão de um objeto astronômico específico. À medida que a noite progride e a Via Láctea se torna claramente visível no céu despoluído do Atacama, você acompanha uma observação real de uma estrela supergigante vermelha, um dos tipos de objetos que mais beneficiam da resolução interferométrica. Na tela do computador, dados chegam em tempo real a cada poucos segundos, mostrando como a interferometria revela detalhes completamente impossíveis de detectar com telescópios convencionais. Você está literalmente observando a superfície de uma estrela localizada a centenas de anos-luz de distância, uma façanha que seria equivalente a distinguir detalhes de uma moeda na superfície da Lua. A estrela sendo observada nesta noite é Betelgeuse, uma das estrelas mais famosas do céu noturno e um laboratório natural para estudar evolução estelar avançada. Esta supergigante vermelha tem aproximadamente 1000 vezes o diâmetro do Sol e uma massa equivalente a 15-20 sóis. Se Betelgeuse fosse colocada no centro do Sistema Solar, sua superfície se estenderia além da órbita de Júpiter, engolindo Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mesmo sendo gigantesca em termos absolutos, sua distância de aproximadamente 650 anos-luz a torna um ponto de luz para telescópios convencionais. Mas o VLTI revela sua verdadeira natureza complexa, uma esfera turbulenta de plasma convectivo com células de convecção do tamanho de planetas inteiros, manchas mais brilhantes e escuras migrando pela superfície como tempestades planetárias, e uma atmosfera estendida perdendo massa constantemente no espaço interestelar. A temperatura da superfície varia entre 3.000 e 4.000 Kelvin, comparada aos 5.778 Kelvin do Sol, criando condições onde moléculas complexas podem se formar na atmosfera estelar. Os dados interferométricos mostram variações dramáticas de brilho e temperatura através da superfície estelar ao longo de períodos de meses. Você percebe que estas estrelas não são esferas uniformes e estáveis como o Sol aparenta ser quando observado com instrumentos convencionais. São mundos dinâmicos e complexos, com convecção violenta transportando energia do núcleo para a superfície, criando células convectivas com tamanhos comparáveis ao diâmetro de planetas como Netuno ou Urano. O interferômetro permite mapear estas variações com resolução espacial e temporal, criando efetivamente filmes da evolução das superfícies estelares ao longo do tempo. Regiões mais quentes aparecem mais brilhantes, enquanto regiões onde material mais frio está subindo das profundezas estelares aparecem como manchas escuras. O padrão resultante lembra um caldeirão gigantesco de metal fundido, com bolhas de plasma quente subindo e descendo em ciclos que duram meses ou anos. Estas observações têm implicações profundas para nossa compreensão da evolução estelar e da física fundamental dos plasmas astrofísicos. As supergigantes vermelhas representam fases avançadas na vida de estrelas massivas, momentos críticos que antecedem explosões cataclísmicas de supernova que distribuem elementos pesados pelo universo. Ao estudar suas estruturas internas, processos de perda de massa e dinâmicas atmosféricas com precisão interferométrica, os astrônomos podem refinar modelos teóricos de como estrelas massivas enriquecem o cosmos com carbono, oxigênio, silício, ferro e outros elementos essenciais para a formação de planetas rochosos e vida. Sua próxima experiência o conduz ao estudo de discos protoplanetários, os berçários cósmicos, onde novos sistemas planetários estão nascendo em processos que ecoam a formação do nosso próprio sistema solar há 4,6 bilhões de anos. O interferômetro permite resolver estruturas em discos ao redor de estrelas jovens,
com resolução angular de miliarcsegundos, revelando lacunas, anéis concêntricos, espirais e assimetrias que indicam a presença de planetas em formação gravitacionalmente perturbando o material circumestelar. Você acompanha observações detalhadas de HL Tauri, uma estrela T Tauri clássica, de apenas 1 milhão de anos de idade, praticamente um recém-nascido em termos astronômicos, localizada a 450 anos-luz na região de formação estelar da constelação de Touro. O disco de poeira e gás ao redor desta estrela jovem tem aproximadamente 200 unidades astronômicas de diâmetro, onde uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Isso significa que o disco tem um diâmetro total de 30 bilhões de quilômetros, cerca de 5 vezes o tamanho da órbita de Plutão. O VLTI revela estruturas concêntricas impressionantes neste disco, anéis bem definidos de material denso, separados por lacunas relativamente limpas, criando um padrão que lembra os anéis de Saturno, mas em uma escala imensamente maior. Estas lacunas não são vazios aleatórios ou artefatos observacionais. São evidências diretas de planetas jovens, limpando suas órbitas através de interações gravitacionais, acumulando material próximo em suas zonas de influência e criando regiões de densidade reduzida. O processo de formação planetária que você está observando é similar ao que aconteceu no Sistema Solar primitivo há bilhões de anos, quando Júpiter, Saturno e outros planetas gigantes se formaram a partir da acreção gravitacional de planetesimais e eventualmente modificaram a distribuição de material no disco solar primordial. A diferença é que agora você pode observar este processo acontecendo em tempo real astronômico, fornecendo testes diretos para teorias de formação planetária. O interferômetro também detecta movimento orbital no disco através de espectroscopia Doppler de alta resolução. Diferentes regiões do disco orbitam a estrela central em velocidades keplerianas. Material mais próximo da estrela move-se mais rapidamente, enquanto material mais distante orbita mais lentamente, seguindo as leis da gravitação universal de Newton. Algumas regiões se aproximam de nós, mostrando desvio Doppler para o azul, enquanto outras se afastam, desvio para o vermelho, mapeando a rotação tridimensional completa do sistema. Variações sutis nestes padrões de velocidade indicam perturbações gravitacionais causadas por companheiros invisíveis, possíveis planetas ainda em formação que não emitem luz própria suficiente para serem detectados diretamente, mas cuja presença pode ser inferida através de seus efeitos gravitacionais no material circundante. É como detectar a presença de um planeta pelo rastro que ele deixa na distribuição de poeira e gás. O VLTI também detecta diferentes espécies moleculares distribuídas pelo disco. Vapor d'água é encontrado nas regiões internas mais quentes, onde temperaturas excedem 150 Kelvin e permitem que gelo sublimem. Monóxido de carbono domina as regiões externas mais frias. Moléculas orgânicas complexas, precursoras dos compostos que eventualmente podem formar vida, são detectadas em zonas intermediárias onde as condições são adequadas para a química orgânica complexa. O VLTI não apenas estuda discos protoplanetários onde planetas estão nascendo. Ele também consegue detectar diretamente exoplanetas já formados orbitando próximos de suas estrelas hospedeiras. Uma façanha tecnológica que era considerada impossível apenas algumas décadas atrás. Você acompanha observações em tempo real de sistemas como HR 8A799, onde 4 planetas gigantes gasosos orbitam uma estrela jovem localizada a 129 anos-luz da Terra na constelação de Pégasus. A capacidade interferométrica de suprimir a luz estelar ofuscante permite detectar a radiação infravermelha térmica destes mundos distantes, que brilham com o calor residual de sua formação e contração gravitacional. Esta técnica, conhecida como imageamento direto ou detecção de exoplanetas por contraste, é extraordinariamente desafiadora,
porque os planetas são tipicamente milhões ou bilhões de vezes menos brilhantes que suas estrelas hospedeiras. Para compreender a magnitude deste desafio, imagine tentar detectar uma vela acesa ao lado de um holofote de estádio, observando de uma distância de milhares de quilômetros através de uma atmosfera turbulenta. O VLTI consegue isto combinando múltiplas técnicas avançadas: óptica adaptativa para corrigir distorções atmosféricas, coronografia para bloquear a luz estelar central e interferometria diferencial para cancelar sistematicamente a contribuição da estrela hospedeira. Você observa os dados espectrais destes exoplanetas chegando pixel por pixel. Cada linha espectral conta uma história científica fascinante. Vapor d'água indica temperaturas e pressões específicas nas camadas atmosféricas planetárias. Metano sugere processos químicos redutores em atmosferas ricas em hidrogênio. Monóxido de carbono revela composição química e dinâmica atmosférica, enquanto a presença de nuvens de silicatos e óxidos metálicos indica temperaturas superficiais extremamente altas. Alguns destes mundos distantes têm atmosferas com temperaturas de 1000 a 1500 Kelvin, verdadeiras fornalhas onde metais como ferro e magnésio podem existir em fase gasosa, criando nuvens metálicas que condensam e evaporam em ciclos atmosféricos alienígenas. Outros exoplanetas mostram evidências de ventos supersônicos que redistribuem calor entre os lados diurno e noturno, criando padrões meteorológicos que desafiam nossa compreensão baseada nos planetas do Sistema Solar. As medições astrométricas interferométricas também permitem determinar as órbitas planetárias com precisão extraordinária. Ao medir as posições dos planetas ao longo de meses e anos, com precisão de microarcsegundos, os astrônomos podem calcular suas massas através de análises dinâmicas, determinar excentricidades orbitais que revelam histórias de migração planetária e medir inclinações que indicam se os sistemas planetários são coplanares como o nosso ou têm configurações orbitais caóticas. Estes parâmetros orbitais revelam a história dinâmica dos sistemas planetários, se os planetas se formaram onde estão atualmente ou migraram de outras regiões devido a interações gravitacionais com outros planetas ou com o disco protoplanetário original. Alguns exoplanetas mostram órbitas altamente excêntricas que indicam encontros gravitacionais violentos, enquanto outros mantêm órbitas quase circulares que sugerem formação tranquila in situ. Sua jornada astronômica o conduz agora ao coração gravitacional da Via Láctea, onde o instrumento Gravity do VLTI realizou algumas de suas descobertas mais espetaculares e cientificamente revolucionárias. Você acompanha observações em tempo real do Centro Galáctico, uma região localizada a 26.000 anos-luz de distância, na direção da constelação de Sagitário, normalmente obscurecida por densas nuvens de poeira interestelar, mas transparente na radiação infravermelha que o VLTI detecta. Lá, invisível aos olhos humanos, mas dominando gravitacionalmente toda a região central da galáxia, reside Sagittarius A, pronunciado Sagittarius A Estrela, o buraco negro supermassivo que ancora nossa galáxia. Com uma massa equivalente a 4,15 milhões de sóis, concentrada em uma região menor que a órbita de Mercúrio, este objeto representa uma das manifestações mais extremas da gravidade no universo conhecido. O que torna estas observações verdadeiramente únicas é a capacidade do VLTI de rastrear estrelas individuais orbitando nas proximidades imediatas do buraco negro, em uma região onde os efeitos da relatividade geral de Einstein se tornam dramaticamente aparentes e mensuráveis. A estrela S2, por exemplo, completa uma órbita elíptica altamente excêntrica ao redor de Sagittarius A, a cada 16,5 anos terrestres, aproximando-se a apenas 18,6 bilhões de quilômetros do horizonte de eventos, cerca de 4 vezes a distância entre o Sol e Plutão, mas em um campo gravitacional 4 milhões de vezes mais intenso,
Durante seu periélio, aproximação máxima, S2 atinge velocidades orbitais impressionantes de 25 milhões de quilômetros por hora, ou aproximadamente 650 quilômetros por segundo, cerca de 2,5% da velocidade da luz. Nestas velocidades extremas e campos gravitacionais intensos, as previsões da mecânica newtoniana clássica falham completamente, e apenas a relatividade geral de Einstein pode explicar com precisão o comportamento observado. Você observa dados que confirmam múltiplas previsões exóticas da relatividade geral. Conforme S2 se aproxima do buraco negro durante seu periélio, sua luz é gravitacionalmente desviada para comprimentos de onda maiores, desvio para o vermelho gravitacional, devido à dilatação temporal extrema causada pelo campo gravitacional intenso. O tempo literalmente passa mais devagar para a estrela quando ela está próxima do buraco negro, um efeito que o interferômetro detecta através de mudanças precisas nas linhas espectrais. Mais espetacularmente, o VLTI detectou pela primeira vez a precessão relativística da órbita de S2, um avanço gradual do periélio que não pode ser explicado pela gravitação newtoniana, mas emerge naturalmente das equações de Einstein. A órbita não se fecha perfeitamente sobre si mesma, como previsto por Newton, mas precessa lentamente, criando um padrão de roseta ao longo de múltiplas órbitas. Esta precessão mede aproximadamente 12 arcminutos por século, pequena, mas detectável com a precisão interferométrica. A resolução angular do VLTI também permite detectar efeitos ainda mais sutis, como a deflexão da luz estelar pelo campo gravitacional do buraco negro, conforme S2 passa atrás dele, do nosso ponto de vista. Este efeito de lente gravitacional causa pequenos deslocamentos aparentes na posição da estrela, confirmando que a massa realmente curva o espaço-tempo, como Einstein previu. Estas observações representam alguns dos testes mais rigorosos da relatividade geral já realizados, confirmando a teoria em regimes de campo gravitacional jamais antes acessíveis experimentalmente. Elas também fornecem medições precisas da massa e do raio de Schwarzschild, de Sagitários A, determinando que se trata definitivamente de um buraco negro e não de algum outro objeto compacto exótico. Sua exploração interferométrica continua com observações de sistemas estelares múltiplos, configurações onde 2, 3 ou até mais estrelas orbitam em torno de centros de massa comuns em danças gravitacionais complexas que podem durar milhões de anos. O interferômetro é particularmente poderoso para estudar estes sistemas porque pode resolver estrelas separadas por miliarcsegundos e medir suas órbitas tridimensionais com precisão extraordinária, revelando detalhes sobre massas, composições e histórias evolutivas individuais. Você acompanha observações detalhadas de Capella, um sistema quádruplo hierárquico na constelação de Auriga, localizado a 42,9 anos-luz da Terra. As duas estrelas principais, ambas gigantes amarelas evoluídas com massas de aproximadamente 2,6 e 2,5 massas solares, orbitam uma a outra a cada 104,02 dias terrestres, separadas por uma distância média de 111 milhões de quilômetros, equivalente a cerca de 0,74 unidades astronômicas. O VLTI não apenas resolve estas duas estrelas como objetos fisicamente separados, mas também mede seus diâmetros angulares individuais com precisão de microarcsegundos, permitindo calcular seus raios físicos quando combinado com medições de distância. A estrela primária tem um raio de aproximadamente 12 raios solares, enquanto a secundária mede cerca de 9 raios solares, ambas significativamente expandidas em comparação ao Sol devido à sua evolução para estágios gigantes. As medições interferométricas também determinam as temperaturas superficiais efetivas das duas estrelas através de observações em múltiplas bandas espectrais do infravermelho. A primária tem uma temperatura de aproximadamente 4.900 Kelvin, enquanto a secundária é ligeiramente mais quente, com 5.700 Kelvin.
Esta diferença de temperatura combinada com as diferenças de raio explica por que as duas estrelas têm luminosidades e cores ligeiramente diferentes, apesar de terem massas similares. Os dados revelam que as duas estrelas de Capella estão em diferentes estágios evolutivos, apesar de terem se formado simultaneamente a partir da mesma nuvem molecular há aproximadamente 590 milhões de anos. A estrela primária, sendo ligeiramente mais massiva, evoluiu mais rapidamente e já esgotou o hidrogênio em seu núcleo, expandindo-se para se tornar uma gigante que agora queima hélio em seu interior. A secundária ainda está na transição da sequência principal para o estágio de gigante. Esta diferença evolutiva, resultante de pequenas diferenças nas massas iniciais, menos de 5%, oferece uma demonstração natural de como a massa estelar determina dramaticamente o destino evolutivo. Estrelas mais massivas vivem vidas mais curtas e mais turbulentas, consumindo seu combustível nuclear mais rapidamente e evoluindo através de estágios gigantes antes de eventualmente explodir como supernovas ou formar objetos compactos. O interferômetro também detecta eclipses mútuos parciais nestas estrelas binárias próximas. Quando uma estrela passa parcialmente na frente da outra do nosso ponto de vista, a luz combinada do sistema diminui de forma característica, criando curvas de luz que contêm informações detalhadas sobre os tamanhos, formas e propriedades superficiais das estrelas individuais. Ao analisar estas curvas de luz com resolução espacial interferométrica, os astrônomos podem mapear as superfícies estelares, detectar manchas estelares causadas por campos magnéticos intensos e medir efeitos de maré gravitacional que distorcem as formas das estrelas quando elas se aproximam durante suas órbitas elípticas. As estrelas não permanecem perfeitamente esféricas. A atração gravitacional mútua as deforma ligeiramente, criando variações de brilho detectáveis conforme diferentes hemisférios são apresentados ao observador. Você se volta agora para objetos mais etéreos e geometricamente complexos, nebulosas planetárias e envoltórios circumestelares, estruturas de gás e poeira que representam os últimos suspiros de estrelas semelhantes ao Sol. O VLTI revela estruturas intrincadas nestes objetos que são completamente invisíveis para telescópios convencionais, desde anéis concêntricos perfeitamente simétricos até jatos bipolares e formas assimétricas que desafiam modelos simples de evolução estelar. A nebulosa planetária NGC 7027, localizada a aproximadamente 3.000 anos-luz na constelação do Cisne, serve como exemplo fascinante da complexidade revelada pela interferometria. Esta nebulosa representa os últimos estágios evolutivos de uma estrela que originalmente tinha massa similar ao Sol, mas que agora ejetou suas camadas externas para formar uma estrutura gasosa espetacular, enquanto a estrela central se contrai para formar uma anã branca superquente. A estrela central de NGC 7027 tem uma temperatura superficial de aproximadamente 200,00 Kelvin, cerca de 35 vezes mais quente que o Sol, e emite radiação ultravioleta intensa que ioniza o material ejetado, criando a familiar exibição de luz colorida visível através de telescópios ópticos. Hidrogênio ionizado emite luz vermelha característica. Oxigênio duplamente ionizado produz luz azul-verde, e outros elementos contribuem com cores específicas. Mas o interferômetro, operando no infravermelho, revela muito mais que a óptica convencional pode detectar. O VLTI detecta poeira cósmica, aquecida a temperaturas de 100 a 1000 Kelvin, distribuída em estruturas filamentárias complexas que sugerem múltiplos episódios de ejeção de massa durante a evolução estelar. Estas estruturas não são visíveis opticamente porque a poeira absorve luz visível, mas remite energia no infravermelho térmico que o VLTI pode detectar e mapear espacialmente. Os dados interferométricos mostram que NGC 727 não é uma esfera simples de gás ionizado, como sugerido por observações ópticas, mas uma estrutura dramaticamente complexa, com múltiplas camadas concêntricas.
cada uma ejetada em diferentes épocas da evolução estelar. A camada mais interna, ejetada mais recentemente, é mais quente e densa, enquanto camadas externas representam ejeções mais antigas que tiveram tempo para se expandir e esfriar. Você observa espectros interferométricos que revelam a presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, PAHs, moléculas orgânicas complexas compostas de anéis de carbono unidos que podem conter dezenas de átomos. Estas moléculas, fundamentais para a química orgânica, se formam nas atmosferas frias de estrelas gigantes vermelhas através de processos de química de alta temperatura e são dispersas no meio interestelar quando as estrelas ejetam seus envoltórios externos. A descoberta de PAHs em nebulosas planetárias tem implicações profundas para a astrobiologia. O ciclo de vida estelar não apenas produz elementos pesados como carbono, oxigênio e nitrogênio através de nucleossíntese em núcleos estelares, mas também cria moléculas orgânicas complexas, que são ingredientes potenciais para a formação de compostos biológicos. Estas moléculas são eventualmente incorporadas em novas gerações de estrelas e planetas, contribuindo para a complexidade química que pode eventualmente dar origem à vida. O VLTI também detecta jatos colimados de material emergindo dos polos da nebulosa, a velocidades de centenas de quilômetros por segundo. Estes jatos invisíveis opticamente, mas detectáveis no infravermelho, sugerem que a estrela central possui um campo magnético intenso que canaliza material ejetado em direções preferenciais, criando estruturas bipolares dramáticas. Sua jornada interferométrica se expande dramaticamente além da Via Láctea, para explorar núcleos de galáxias distantes, regiões onde buracos negros supermassivos, com massas equivalentes a milhões ou bilhões de sóis, alimentam-se de material circundante e liberam quantidades extraordinárias de energia. O VLTI pode resolver as regiões centrais de galáxias ativas próximas, revelando estruturas físicas com tamanhos de apenas alguns anos-luz, apesar de distâncias de dezenas de milhões de anos-luz. Você acompanha observações detalhadas de NGC 1068, também conhecida como Messier 77, uma galáxia espiral ativa localizada a 47 milhões de anos-luz na constelação de Cetus. Esta galáxia abriga um dos núcleos galácticos ativos mais bem estudados do universo próximo, oferecendo um laboratório natural para investigar os processos físicos que ocorrem nas vizinhanças de buracos negros supermassivos. O núcleo desta galáxia contém um buraco negro supermassivo com massa equivalente a aproximadamente 15 milhões de sóis, cerca de 4 vezes mais massivo que Sagitários A, no centro da Via Láctea. Material cai constantemente em direção a este buraco negro devido à atração gravitacional, formando um disco de acreção espiral aquecido a temperaturas de milhões de graus através do atrito viscoso e dissipação de energia orbital. O interferômetro detecta a radiação infravermelha térmica deste material superaquecido, resolvendo estruturas com tamanhos angulares de poucos miliarcsegundos, o que corresponde a escalas físicas de apenas 2 anos-luz na distância da galáxia. Esta resolução é extraordinária, considerando que você está observando detalhes menores que a distância entre o Sol e a estrela mais próxima, Alpha Centauri, em um objeto localizado milhões de vezes mais distante. Os dados interferométricos revelam uma estrutura em forma de touros, rosquinha, de poeira quente ao redor do buraco negro central. Esta estrutura, prevista por modelos teóricos unificados de núcleos galácticos ativos, mas nunca observada diretamente em outras galáxias até o advento da interferometria, explica elegantemente por que alguns núcleos galácticos ativos aparecem mais brilhantes ou obscurecidos, dependendo do ângulo de observação. O torus tem um raio interno de aproximadamente 0,5 anos-luz e externo de cerca de 3 anos-luz, com temperaturas que variam de 1500 Kelvin nas regiões externas até mais de 2000 Kelvin próximo ao buraco negro central. Dependendo se observamos o núcleo galáctico através do torus, visão lateral,
ou perpendicularmente ao seu plano, visão polar, vemos diferentes características espectrais e níveis de obscurecimento, criando diferentes classes observacionais do mesmo fenômeno físico fundamental. O interferômetro também detecta jatos de material relativístico sendo ejetados do núcleo galáctico a velocidades próximas da velocidade da luz. Estes jatos, alimentados pela rotação do buraco negro supermassivo e pelos campos magnéticos intensos do disco de acreção, transportam quantidades colossais de energia cinética e podem se estender por centenas de milhares de anos-luz, influenciando a formação estelar e a evolução química em toda a galáxia hospedeira. A capacidade de resolver estas estruturas com precisão de anos-luz usando o VLTI fornece insights cruciais sobre como buracos negros supermassivos regulam o crescimento galáctico através de processos de feedback energético. A energia liberada pelos jatos pode aquecer o gás intergaláctico, impedindo sua condensação para formar novas estrelas e estabelecendo uma relação de autorregulação entre o crescimento do buraco negro central e a massa total da galáxia hospedeira. Conforme sua experiência no VLTI se aproxima do fim, você explora os laboratórios de desenvolvimento, onde engenheiros e cientistas trabalham nas próximas gerações de tecnologia interferométrica. O VLTI atual já representa o estado da arte mundial em interferometria óptica terrestre, mas novos instrumentos, técnicas observacionais e conceitos revolucionários prometem expansões ainda mais impressionantes de nossas capacidades para sondar o universo. Você observa trabalhos em desenvolvimento de detectores de próxima geração, baseados em tecnologias de supercondutores e detectores de fóton único que operarão em temperaturas ainda mais baixas, próximas de 1 Kelvin ou menos, e com eficiência quântica próxima de 100%. Estes detectores, conhecidos como Transition Edge Sensors, TES, e Superconducting Nanowire Single Photon Detectors, SNSPDs, podem detectar fótons individuais com precisão temporal de picosegundos e resolução espectral extraordinária. Novos materiais para espelhos estão sendo testados em câmaras de vácuo especiais, incluindo superfícies de carbeto de silício e berílio polido com rugosidades superficiais de apenas alguns átomos, literalmente mais lisa que qualquer superfície natural conhecida. Estes espelhos podem refletir radiação infravermelha com eficiências superiores a 99,8%, minimizando perdas de luz preciosa, coletada através de observações de horas ou noites inteiras. Sistemas de controle ativo mais sofisticados, baseados em inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina, estão sendo desenvolvidos para compensar vibrações sísmicas, variações térmicas e flutuações atmosféricas com precisão ainda maior. Estes sistemas podem aprender padrões de distúrbio específicos do local e antecipar correções necessárias, melhorando a estabilidade interferométrica em fatores de 10 ou mais. O conceito de interferometria espacial também está sendo ativamente desenvolvido por agências espaciais internacionais. Telescópios em órbita, completamente livres das distorções atmosféricas e vibrações terrestres que limitam observatórios terrestres, poderiam formar interferômetros com linhas de base de centenas, milhares ou até milhões de quilômetros. A missão LISA, Laser Interferometer Space Antenna, planejada para detectar ondas gravitacionais, usará 3 satélites separados por 2,5 milhões de quilômetros em uma configuração interferométrica. Interferômetros espaciais ópticos futuros teriam resoluções angulares suficientes para detectar planetas do tamanho da Terra orbitando na zona habitável de estrelas próximas, ou mesmo resolver estruturas superficiais em exoplanetas gigantes. Imagine poder mapear continentes e oceanos em mundos orbitando outras estrelas, ou detectar mudanças sazonais em suas atmosferas que poderiam indicar processos biológicos. Você também aprende sobre desenvolvimentos revolucionários em processamento de dados e algoritmos de reconstrução de imagem.
A interferometria produz dados fundamentalmente diferentes de telescópios convencionais. Em vez de imagens diretas, ela produz medições de visibilidade complexa, que requerem técnicas matemáticas sofisticadas, baseadas em transformadas de Fourier para converter padrões de franjas em imagens compreensíveis. Inteligência artificial e redes neurais convolucionais estão sendo aplicadas para acelerar drasticamente estes processos computacionais e extrair mais informações dos dados observacionais. Algoritmos de machine learning podem identificar padrões sutis nos dados que métodos tradicionais poderiam perder, potencialmente descobrindo novos fenômenos astronômicos ou refinando nossa compreensão de processos conhecidos. Técnicas de interferometria quântica, baseadas em propriedades quânticas da luz como emaranhamento e compressão de ruído quântico, podem eventualmente permitir sensibilidades além dos limites clássicos impostos pelo ruído de fóton. Estas técnicas, já demonstradas em laboratórios terrestres, poderiam revolucionar a astronomia interferométrica nas próximas décadas. Quando o Sol nasce novamente sobre o planalto do Atacama, pintando o céu de tons alaranjados e rosados que contrastam dramaticamente com a paisagem árida, você reflete sobre a jornada extraordinária através do mundo da interferometria óptica. O VLTI não é meramente um instrumento científico sofisticado, é uma manifestação tangível da capacidade humana de transcender limitações físicas fundamentais através da engenhosidade, cooperação internacional e dedicação científica incansável. O que torna o interferômetro verdadeiramente revolucionário não é apenas sua resolução angular impressionante, embora esta seja genuinamente extraordinária, mas sua capacidade única de revelar aspectos do universo que são completamente inacessíveis através de qualquer outro meio observacional. Superfícies de estrelas individuais com manchas e células convectivas, estruturas internas de discos protoplanetários, onde planetas estão nascendo, órbitas precisas de exoplanetas, dinâmicas próximas de buracos negros supermassivos. Todos estes fenômenos agora fazem parte de nossa experiência observacional direta, não apenas inferências teóricas ou extrapolações de modelos computacionais. Durante suas 2 décadas de operação científica, os dados coletados pelo VLTI já transformaram fundamentalmente nossa compreensão de múltiplas áreas da astrofísica moderna. Mais de 200 artigos científicos de alto impacto, publicados em revistas internacionais prestigiosas, atestam a contribuição científica transformadora do instrumento. Descobertas sobre confirmação experimental da relatividade geral, detecções diretas e caracterização de exoplanetas, mapeamentos de superfícies estelares em escalas anteriormente inimagináveis e medições precisas de parâmetros fundamentais de buracos negros representam apenas o começo de uma revolução observacional. O futuro da interferometria óptica promete avanços ainda mais dramáticos. Projetos como o Extremely Large Telescope, ELT, com seu espelho primário segmentado de 39 metros de diâmetro, o maior telescópio óptico já construído, incluirá capacidades interferométricas integradas desde sua concepção. Quando combinado com outros telescópios de classe ELT, através de interferometria de longa linha de base, as capacidades resultantes poderão resolver estruturas com precisão de micro-arcsegundos em objetos ainda mais distantes. Redes de telescópios terrestres distribuídos globalmente, conectados através de fibras ópticas intercontinentais ou links de comunicação quântica, poderão formar interferômetros virtuais com linhas de base do tamanho da Terra, oferecendo resoluções angulares equivalentes a telescópios de 12.000 quilômetros de diâmetro. Interferômetros espaciais distribuídos pelo Sistema Solar poderiam alcançar resoluções ainda mais extraordinárias, limitadas apenas pela criatividade humana e pelas leis fundamentais da física. Estas capacidades futuras abrem possibilidades científicas que atualmente pertencem ao reino da ficção científica. Mapeamento direto de continentes e oceanos em exoplanetas rochosos, na zona habitável de estrelas próximas.
detecção de variações sazonais em atmosferas planetárias que poderiam indicar processos biológicos, observação direta de formação de sistemas planetários com resolução suficiente para seguir a acreção de planetesimais individuais, teste de teorias gravitacionais alternativas através de observações de órbitas estelares próximas de buracos negros supermassivos em outras galáxias. Você deixa o Observatório do Atacama com uma perspectiva permanentemente expandida sobre nosso lugar no cosmos e sobre as capacidades da ciência humana. O interferômetro do VLT não apenas amplia nossa visão astronômica, ele amplia nossa imaginação coletiva, revelando um universo infinitamente mais complexo, dinâmico e interconectado do que jamais suspeitamos através de observações convencionais. Cada fóton individual coletado pelos espelhos gigantes do VLTI carrega informações codificadas sobre mundos distantes, eventos cósmicos dramáticos e processos físicos fundamentais que governam a evolução do universo, conectando-nos diretamente e intimamente ao cosmos que habitamos. A luz que você observou sendo processada pelos detectores interferométricos viajou através do espaço intergaláctico por milhões ou bilhões de anos, carregando histórias sobre nascimento e morte de estrelas, formação de planetas e dinâmicas de galáxias inteiras. A tecnologia interferométrica representa muito mais que um simples avanço técnico impressionante. Ela constitui uma extensão fundamental de nossa percepção sensorial coletiva como espécie, permitindo-nos, literalmente, tocar a luz de estrelas distantes e decodificar as narrativas cósmicas complexas que ela transporta através do espaço e do tempo. À medida que você se afasta dos telescópios gigantes silhuetados contra o céu matinal do Atacama, você compreende que participou de algo enormemente maior que uma simples observação científica rotineira. Você participou da contínua expansão da consciência humana em direção ao infinito cósmico, contribuindo para o projeto coletivo milenar de compreender nossa origem, nosso destino e nosso lugar no vasto teatro do universo. O interferômetro do VLT representa uma das expressões mais sofisticadas desta busca ancestral, transformando curiosidade humana em conhecimento preciso através da aplicação meticulosa de física, engenharia e matemática aos mistérios fundamentais da existência cósmica.